nosso boa noite, desejando que cada um que comparece e sintoniza conosco nesse momento possa estar bem, reunindo as melhores condições, que sejam aquelas favoráveis à formulação da prece, que é a capacidade que temos cada um por si de conectar-se com a superioridade, com a espiritualidade superior, trazendo para junto de si as boas vibrações e emitindo aquelas ondas mentais de longo alcance que fazem essa sintonia acontecer. Convidamos para que cada um pense, através do seu pensamento, que estejam reunidos naquele grande salão de prece do Lar Fabiano de Cristo, buscando ali entre aqueles bancos a melhor acomodação e lá se posicionando, possamos todos externar a nossa gratidão, primeiramente, pelo bem da vida, por tudo que Deus nos fornece e nos tem dado ao longo dos tempos, que serve à manutenção desta vida física tão importante aos nossos espíritos. Agradecer pela sua bondade, pela sua misericórdia. Ainda nesses momentos que a humanidade passa por uma grande aflição, que é o momento pandêmico, que logo, encerrando este ciclo, iniciar-se-á outro de bem-aventuranças, com certeza. A propósito disso, nós vamos ler do capítulo 5º romano, Bem-aventurados os aflitos, o item 3, que trata da justiça das aflições. É um texto pequeno, mas muito importante, a ajustarmos o nosso pensamento para estarmos em sintonia com essa realidade maior, que é o nosso próprio espírito e o que podemos realizar aqui enquanto encarnados. Diz o texto: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem efetivar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Dizem uns que era para se ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que alguns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa situação? Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode até consolar e dar paciência, mas ela não explica as que parecem mesmo desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. E se é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho nem por imparcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E, visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Eis o que deve cada um bem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão desta causa pelos ensinos do Mestre Jesus. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pelas vozes ou pela voz dos Espíritos. Eis aqui o nosso texto que serve de base à reflexão
da nossa prece. Na verdade, o que está sendo colocado dentro do Evangelho, que nos serve de leitura, é que Deus, sendo soberanamente justo e bom, como é o que caracteriza a sua existência como divindade, sendo Ele onisciente, onipresente, onipotente, que tudo pode, tudo sabe, está em toda parte, está no macro assim como está no micro. Ele sabe das nossas necessidades e, assim sendo, não agiria por capricho, promovendo distinções onde não há que existir. Então, quando se pergunta por que uns sofrem mais do que os outros, podemos bem responder porque uns progridem mais rápido, que se compenetram das suas funções, daquilo que precisa ser feito, sabem do bem sofrer, não ficam se lamentando a esmo, tocam a sua vida, a dor existe como aquele aguilhão a nos tocar para frente, e muitas vezes ela é a resposta daquela misericórdia, daquela bondade e justiça que nos dá a oportunidade de sentirmos aquilo que nós muitas vezes fizemos causar como dano a alguém em existência pretérita e até mesmo em existência atual, porque a fonte das nossas aflições podem estar no passado, de uma vida já vivida, como também no passado e na atualidade da nossa vida atual. Por isso nós pensamos que quando se aceita Deus dentro do coração, e essa uma racionalidade que o concebe, porque o Espiritismo é aquilo que pode ser colocado frente à razão em qualquer época da humanidade, nós temos essa certeza e esta convicção de que não há distinção entre os vícios e as virtudes, que são nada mais do que as aquisições de cada um e a postura como nós vivemos e encaramos a vida de relação aqui no mundo. Nós somos dotados do livre-arbítrio. A partir daí, tudo que nos é concedido serve para o nosso progresso. Assim é quando nós precisamos dizer algo a alguém. Tudo nos é lícito, tudo é permitido, desde que a gente saiba fazer com sinceridade, com honestidade, com respeito às colocações necessárias. Então, para o espírito tudo é permitido, mas nem tudo lhe é lícito, como dizia Paulo. É um jogo de palavras, mas o que se quer dizer é que dentro da responsabilidade individual de cada ser é que está o direcionamento da vontade. E se nós resvalarmos por uma conduta ociosa, perniciosa, de comprometimento, assim nós estaremos frente à lei divina. Se os méritos vierem pela dedicação nobre à causa do bem, a sua consecução para que todos possam usufruir, também assim será a consequência dos nossos atos. Então a causa das aflições está nada mais, nada menos que nas nossas atitudes. E assim nós compreendemos a vida. Assim preceitua o Espiritismo na voz dos Espíritos. Dessa feita, nós agradecemos então a oportunidade, mais uma vez, de estarmos reunidos naquele lar de amor, junto à espiritualidade abençoada que lá promove as suas ações, as suas atividades espirituais, com o concurso de alguns médiuns. Estamos então envolvidos por esse magnetismo que a prece nos proporciona, através dessas ondas de longo alcance que nós emitimos, provenientes da nossa vontade, do nosso pensamento, mas que saem, sem dúvida alguma, do conteúdo do nosso coração. Gratos a Deus, a Jesus, nosso Mestre,
a Fabiana de Cristo e as entidades amigas que prestam o seu concurso naquele lar, por tudo aquilo que nos tem dado, pelas concessões, pelo estímulo, para que a gente siga avante. Esse é o nosso desejo, e assim nós encerramos a prece de hoje, dizendo que assim seja.